Existem promessas que parecem uma brincadeira, mas acabam mudando toda uma vida. Inês e Afonso só pretendiam evitar, juntos, um dia dos namorados solitário, mas uma noite chuvosa apagou os limites entre amizade e amor. Do sorriso hesitante ao toque involuntário, até as lágrimas da confissão, eles precisam aprender a escolher um ao outro, não por um acordo, mas porque seus corações já se esperavam há muito tempo. Será que um amor nascido da amizade é forte o bastante para vencer o medo e durar para sempre? Lisboa estava submersa em uma chuva fina e persistente desde a tarde. As gotas escorriam devagar pelo vidro do prédio da casa editorial Aurora, misturando-se ao brilho amarelado e borrado das luzes que vinham das ruas antigas abaixo. De vez em quando, um buzinar distante ecoava da avenida, mas no andar alto onde Inês se encontrava, o silêncio parecia absoluto. O relógio de parede marcava pouco mais de 7:30 da noite, uma hora em que o escritório normalmente estaria cheio com o som de teclas, de telefones tocando. Mas naquele dia, 14 de fevereiro, tudo era diferente. Quase todos haviam saído mais cedo, apressados para encontros românticos, deixando para trás mesas vazias com xícaras de café pela metade, papéis amontoados às pressas, cadeiras esquecidas em cantos pequenos. Só restava Inês, iluminada pela tela do computador, com a chuva como trilha sonora constante. Ela tentava se convencer de que era apenas uma noite comum. O Valentine, para Inês, há muito tempo não significava mais do que uma desculpa comercial. Já chegara a rir com colegas, dizendo que era apenas o dia em que floriculturas dobravam os preços e restaurantes ficavam lotados como feiras. Mas agora, sozinha naquele espaço imenso, não podia negar uma verdade. Estava vazia por dentro. A solidão não era mais escolha, mas um vento frio que se infiltrava pelas frestas, apertando o peito até fazer-la estremecer. Pior ainda era a lembrança difusa de Miguel, o homem em quem acreditara que poderia entrar em sua vida. Tantas promessas, tantas mensagens carinhosas e, de repente, sumido, como se nunca tivesse existido. Como os outros antes dele, Miguel deixara em Inês um vazio que ela já não tinha coragem de preencher. A mão de Inês tocou de leve a xícara de café, fria há muito tempo. O amargor ainda permanecia na língua. Ela suspirou, tentando voltar ao relatório inacabado, mas as palavras dançavam sem sentido na tela. Lá fora, casais apressados sob guarda-chuvas, buquês apertados contra o peito, passos apressados, tudo parecia ressaltar ainda mais a sua solidão. Foi quando o celular vibrou sobre a mesa, iluminando o ambiente escuro. Inês semicerrou os olhos para olhar a tela. Não era e-mail de trabalho, nem propaganda. Era uma mensagem de Afonso. Vamos jantar hoje, só nós dois. Se é para passar o dia dos namorados sem ninguém, que seja entre amigos. Inês releu a frase curta várias vezes, e um calor inesperado se espalhou em seu peito. Afonso, sempre ele. O amigo que a acompanhava desde os tempos da universidade, que permanecera firme quando tantos rostos passaram. O que conhecia seus medos mais secretos, o que testemunhara tanto suas pequenas vitórias quanto suas derrotas dolorosas. Mais de uma vez, amigos insinuaram que havia algo a mais entre eles, mas ambos afastaram as brincadeiras com um sorriso. Não precisavam provar nada, a amizade já era suficiente. Mas agora, naquele instante, o coração de Inês batia mais rápido e um sorriso leve surgiu em seus lábios, algo que não conseguira fazer até então. Sem pensar muito, ela respondeu: aceito, mas só se eu puder escolher a sobremesa. E nada de restaurante 5 estrelas, está avisado. Menos de um minuto depois, a tela brilhou de novo. 2 emojis, um riso e um coração vermelho. Inês riu em voz alta, o som ecoando pelo escritório vazio. De repente, a noite de Valentine já não parecia tão pesada. Bastou uma mensagem para dissipar parte do frio que a acompanhava desde a tarde. Ela fechou o laptop, guardou papéis, vestiu o sobretudo e prendeu o cabelo. O coração acelerava enquanto deixava o prédio sob a chuva que ainda caía. As ruas de pedras refletiam a luz amarela, reluzindo como vidro molhado. No banco de trás de um carro, atrás de vidros embaçados, Inês observava os telhados vermelhos de Lisboa surgirem sob a noite chuvosa. Menos de uma hora depois,
Ela estava diante do prédio onde Afonso morava, um apartamento moderno no meio do bairro antigo de Alfama. O porteiro sorriu. Boa noite, dona Inês. O senhor Afonso está à sua espera. Ela retribuiu o gesto. Entrou no elevador com o coração disparado. Não sabia ao certo por que estava tão ansiosa. Talvez fosse o vinho que imaginava beber, ou apenas o nome Valentine pairando no ar. No fundo, porém, sabia. Era outra coisa. Algo se movia dentro dela, vago mas inegável. A porta se abriu e Afonso já estava lá, como se soubesse que ela chegaria antes de tocar a campainha. Camisa branca de seda, mangas dobradas até os cotovelos, cabelo levemente bagunçado, natural e atraente. O cheiro amadeirado do perfume se misturava ao aroma de café recém-passado vindo do interior. Chegaste cedo, disse ele, sorrindo com a voz calorosa. Quis fugir do clima romântico da cidade. Aqui dentro não há nada disso, certo? Ela respondeu, meio brincando. Afonso levantou as mãos como quem se rende. Só lasanha congelada e vinho barato. Perfeito para uma noite sem romance. Ambos riram e entraram no apartamento, que parecia o mesmo de sempre, mas hoje tinha algo diferente. Inês caminhou pelo chão de madeira, cada passo ressoando como o compasso do próprio coração. O espaço tinha a harmonia de um arquiteto e o calor de alguém que sabia viver. Estantes organizadas com livros de arquitetura se misturavam a antigos volumes de poesia, na maior parte em português, às vezes em francês. Um vaso verde erguia-se num canto, brilhando sob a luz suave. Não era um apartamento luxuoso, mas cada detalhe carregava uma delicadeza silenciosa. Inês sabia que Afonso havia desenhado a maior parte dos móveis e sempre admirara sua capacidade de transformar objetos em histórias. Ela tirou o casaco, pendurou junto à porta. O cheiro de café ainda pairava, misturado ao do vinho recém-aberto. Afonso já havia posto a mesa. Lasanha dourada, pão crocante em uma cesta, garrafa de tinto decantada. Ele serviu 2 taças, entregou uma a ela. Ao menos brinda comigo, piscou o olho. Inês riu, ergueu a taça e encostou na dele. O som leve ecoou pelo apartamento, misturado ao tamborilar da chuva sobre os telhados vermelhos de Alfama. O vinho desceu quente, levemente picante, deixando um doce discreto na boca. Inês fechou os olhos por um instante. Parecia que todo o frio, o cansaço, até a sombra de Miguel, haviam desaparecido. Só restava Afonso, ali, diante dela. O jantar simples ganhou riqueza com as risadas e memórias compartilhadas. Falaram dos tempos de universidade, das tardes em que ensinavam crianças em bairros afastados. Inês lembrou de Afonso carregando pilhas de livros pesados para ajudá-la, sempre sorrindo, mesmo exausto. Recordaram também a vez em que se perderam nas ruas de Coimbra após um congresso, cantando sob um beiral até a chuva passar. Sabes, às vezes acho que nunca mais encontrei uma amizade assim, disse Inês baixinho, com os olhos brilhando sob a luz amarela. Afonso a olhou fundo. Porque não é só amizade, é cumplicidade. Nesse instante, Inês sentiu um fio invisível puxar, luz para mais perto. Sorriu, mas por dentro tremia. Percebeu que seus olhos se demoravam no rosto dele e que havia um calor vindo daquele olhar que a desestabilizava. Para quebrar o clima, comentou, li uma pesquisa. Dizia que amizades profundas têm mais chance de virar relacionamentos duradouros. Afonso ergueu a sobrancelha, com um meio sorriso. E estás a dizer-me isso por quê? Ela deu de ombros, fingindo descaso. Só achei curioso. Nós já fazemos tantas coisas juntos. Quem sabe um dia não fazemos isto também, mas de verdade. A brincadeira séria pairou no ar. O olhar de Afonso ficou difícil de decifrar, misto de humor e profundidade. Ele tomou um gole de vinho devagar. Depois inclinou-se para ela. Ou podemos fazer um pacto. Sempre que estivermos solteiros no dia dos namorados, passamos juntos. Sem cobranças, sem complicações. Só parceria, só amizade. Mas Inês percebeu que em sua voz havia algo que desmentia as palavras só amizade. Um leve tremor, um segredo escondido. Ela riu, ergueu a taça, fechado. As taças se encontraram novamente, o som suave ressoando como uma promessa. E no olhar que trocaram depois, Inês percebeu algo
havia mudado. Um aceno silencioso ao destino, um passo pequeno, mas sem volta. Do lado de fora, a chuva continuava, desenhando linhas suaves no vidro. Uma música de fado soava no aparelho da estante triste e intensa. Por dentro, Inês e Afonso riam, conversavam, mas ambos sabiam. Desde o momento em que as taças se tocaram, um novo capítulo havia começado em silêncio. O jantar seguiu entre risadas baixas, mas por dentro ambos sabiam. O clima não era o mesmo de sempre. Inês, sentada na cadeira de madeira junto à mesa, mantinha as pernas cruzadas sob o vestido, girando devagar a taça de vinho sob a luz amarela do lustre baixo. Afonso, à frente, parecia tão à vontade que se diria que tudo fazia parte de um plano. Mas Inês o conhecia bem demais para não notar os detalhes. O jeito como seus olhos demoravam mais no rosto dela, os dedos batendo suavemente na borda do copo nos momentos de silêncio, como se contivessem algo dentro do peito. A lasanha já esfriara um pouco, mas ninguém se importava. As histórias fluíam como uma melodia conhecida. Clientes difíceis, manuscritos inacabados, viagens sonhadas mas nunca feitas. De vez em quando, Afonso comentava sobre um projeto em andamento, um prédio onde a luz natural se espalharia por todos os andares, trazendo às pessoas a sensação de viver em harmonia com a natureza. Inês o ouvia com brilho nos olhos, como na época em que ainda era estudante e assistia às suas apresentações. Sempre se encantara pela forma como Afonso enxergava o mundo, não por números frios, mas pela ligação entre pessoas e espaços. Tu sabes que, se dependesse de mim, eu teria colocado uma biblioteca em cada praça de Lisboa. Afonso sorriu, desenhando no ar com as mãos de arquiteto, e eu seria a primeira a viver lá dentro. Inês riu, os olhos faiscando. O riso dos dois se entrelaçou, enchendo o apartamento de uma paz rara. Mas quando o silêncio caiu por um instante, Inês percebeu. A distância entre eles já não era a mesma. Apenas uma mesa fina os separava, e às vezes o olhar de Afonso parecia atravessar essa fronteira direto até ela. Apressada, cortou outro pedaço de lasanha, mas quase não sentiu o sabor. No lugar, um aperto no peito, entre a excitação e um desejo ainda sem nome. Quando a segunda garrafa já ia pela metade, Afonso inclinou-se de repente, apoiando o braço no tampo, e sua voz baixou de tom. Lembras-te daquela vez em Coimbra, quando nos perdemos depois do congresso? Inês riu, um pouco sem graça. Como poderia esquecer? Estávamos encharcados até os ossos e acabamos a cantar fado para nos aquecer. Nesse momento, percebi que não havia nada que eu não pudesse enfrentar contigo ao lado. O olhar dele era firme, quente. O coração de Inês disparou. Faltava-lhe o ar, mas não conseguia desviar-se. Já não via apenas o amigo de sempre. Diante dela estava um homem, cheio de sentimento em cada palavra, em cada gesto. Tentando aliviar a tensão, ela provocou. Então, esse pacto, vamos ter de cumpri-lo a sério? O sorriso de Afonso foi cúmplice, meio travesso. Claro, afinal, quem melhor do que nós dois para salvar um ao outro da solidão? Eles brindaram outra vez, mas o som cristalino não foi apenas vidro contra vidro. Pareceu um sinal, uma porta se abrindo, sem retorno possível. A atmosfera mudara. A luz parecia mais suave, a chuva lá fora mais ritmada, a respiração deles mais evidente. Inês recostou-se, tentando convencer-se de que era apenas efeito do vinho. Mas o olhar preso de Afonso dizia o contrário. Não era ilusão. Naquela noite, no pequeno apartamento de Alfama, entre chuva e fado melancólico, uma fronteira invisível começava a ceder. Inês levantou-se da mesa com a taça na mão, foi até o sofá largo junto à janela. A luz morna do abajur dourava seu rosto, suavizando-lhe os traços. Encolheu as pernas, envolveu-se numa manta fina, como quem ergue uma barreira frágil contra a onda de emoções. Afonso primeiro se sentou em frente, mas logo mudou de lugar, aproximando-se o bastante para que o calor dele preenchesse o espaço. Não falavam mais de trabalho nem de lembranças. As perguntas tomavam outro rumo. Sonhos, planos inacabados, medos que raramente confiavam a alguém. Afonso confessou que, apesar de ser visto como arquiteto bem-sucedido, vivia tomado por dúvidas. O peso da família rica, as expectativas sociais,
Tudo às vezes o sufocava. Só com Inês, disse ele, sentia-se livre, inteiro. O coração dela se apertou. Sempre o julgara forte, confiante, quase inabalável. Agora via nele uma fragilidade humana que lhe despertava vontade de abraçá-lo, de dizer que não estava sozinho. Mas o medo a conteve. O silêncio se prolongou, embalado pela chuva ritmada nos telhados de Alfama. Olhares se encontravam, desviavam, voltavam, como barcos perdidos em nevoeiro, sabendo que acabariam no mesmo porto. Sabes o que é louco? Perguntou Afonso, girando a taça sem soltar os olhos dela. Diz-me. A voz de Inês tremia leve. Estive rodeado de gente nos últimos meses. Reuniões, jantares, eventos. Mas nenhuma dessas pessoas me fez sentir como me sinto agora. E como te sentes agora? Sussurrou ela. Em casa. Afonso disse, firme e simples. As palavras em casa caíram sobre Inês como música inesperada. Não era galanteio, nem clichê. Era verdade nua, calorosa. A garganta dela se fechou, forçou um riso. Isso é porque sou companhia insubstituível. Afonso sorriu também, mas os olhos permaneceram sérios. Isso é verdade. A pausa que se seguiu era densa, palpável. O vinho apenas acelerava o coração dela. Já pensaste, se nos tivéssemos conhecido noutro contexto? Não como amigos, mas como duas pessoas num encontro às cegas. Achas que teria dado certo? Ele quis saber. Inês pensou e sorriu de canto. Talvez não. Talvez achasses que eu era teimosa demais, e eu acharia que tu eras arrogante demais. Afonso riu baixo. Ou talvez nos tivéssemos beijado logo no primeiro encontro, e nunca mais conseguíssemos separar-nos. O riso de Inês foi nervoso, incapaz de esconder o sobressalto. Bebeste demais? Perguntou, meio a brincar. Ou bebi o suficiente para ser honesto. A voz dele soou rouca, carregada. As palavras atingiram como lâmina fina, rompendo suas defesas. Ela desviou o olhar, fixou a taça, mas o coração batia em descompasso. Eu não sei o que faria se estragássemos isto. Esta coisa leve, segura, bonita. A voz de Inês tremia. Eu também tenho medo, mas ultimamente o medo de não tentar tem sido maior. Afonso recostou-se, mas seus olhos não recuaram. Ela ergueu o olhar, encontrou o dele, e nele não havia mais amizade. Havia desejo, espera, promessa. Talvez estejamos à beira de uma grande tolice ou de algo que demorou demasiado tempo a acontecer, murmurou Inês, quase para si. Lá fora, a chuva batia mais forte, como se empurrasse o tempo. O fado mudara para um tom mais profundo, voz distante puxando-os para dentro de uma correnteza emocional. Inês respirou fundo, sentindo-se à beira de um abismo ou de uma ponte para o lugar que sempre buscara. Afonso não disse mais nada. Apenas estendeu a mão, tocou de leve os dedos dela. Um gesto simples, mas suficiente para fazê-la estremecer inteira. A noite de Alfama ficou em silêncio, salvo pela chuva, e nesse silêncio, um pacto invisível muito maior que o combinado para os Valentines solitários foi assinado nos olhares e nos batimentos dos dois corações. O apartamento em Alfama estava tomado por um silêncio estranho. Não era vazio, mas espesso, quase palpável. Inês permanecia de lado no sofá, a mão ainda pousada dentro da mão de Afonso. Um toque leve, mas suficiente para abrir uma fissura no muro que haviam erguido por tantos anos. Uma rachadura pequena, porém capaz de deixar a luz entrar, capaz de abalar a fortaleza chamada amizade. Lá fora, Alfama continuava encharcada de chuva. O fado que ecoava do pequeno alto-falante soava como um suspiro de almas antigas, tornando ainda mais denso o peso que pairava no ar. Toda vez que Inês desviava os olhos, voltava a encontrar-los presos nos de Afonso agora brilhantes, mas com algo inédito dentro deles. Durante anos, aquele olhar lhe dera segurança, mas naquela noite, parecia uma chama capaz de incendiar a distância entre eles, capaz de queimar o medo que ela guardava no peito. Afonso. Inês sussurrou, rouca, sem saber ao certo o que queria dizer. Talvez apenas para quebrar a tensão, talvez para se convencer de que era só uma brincadeira. Ele sorriu de lado, do jeito de sempre, mas com algo diferente por trás.
Estás a pensar demasiado outra vez. Inês riu, nervosa. Não sei se isso é bom ou mau. É simplesmente... tu. Ele disse com firmeza. Um arrepio percorreu a espinha dela. Afonso sempre soubera dizer coisas simples que atingiam o coração. Não eram galanteios vazios como os de Miguel, mas palavras que a faziam sentir-se vista, compreendida de verdade. Ela virou o rosto para a janela, onde a chuva riscava vidros e pedras molhadas brilhavam sob a luz amarela da cidade. Por que meu coração dispara assim? Por que o olhar dele me sufoca desse jeito? Pensou. Já alguma vez pensaste? A voz de Inês vacilou, quase desistindo. Pensar no quê? Afonso inclinou a cabeça, a voz baixa. Se nos tivéssemos conhecido noutro contexto, não como amigos, mas como estranhos, num jantar às cegas, ela disparou, como se temesse voltar atrás. O silêncio durou um instante. Afonso franziu o senho imaginando a cena. Depois riu suavemente. Achas que teria resultado? Inês mordeu os lábios. Talvez não. Talvez me achasses teimosa demais, e eu achar-te-ia arrogante demais. Talvez não passássemos do segundo encontro. Ele avançou ligeiramente, os olhos faiscando. Ou talvez nos tivéssemos beijado logo no primeiro encontro e nunca mais nos separássemos. O coração dela se contraiu. O sorriso sumiu, dando lugar a um tremor visível. A frase ecoava como melodia prolongada, apagando o resto do mundo. Bebeste demasiado, Afonso? Murmurou, meio a sério. Ou talvez tenha bebido o suficiente para ser honesto. A voz dele estava rouca, carregada. O peito de Inês apertou. Por anos, Afonso fora o amigo seguro, o porto certo. Mas aquela resposta abria uma linha divisória, convidava-a a atravessar, mas ameaçava destruir tudo se errasse o passo. Ela desviou o olhar insegura. Eu não sei o que faria se estragássemos isto. Esta amizade, esta leveza, elle en dirait tout sérieux. Também tenho medo, Inês. Mas sabes qual tem sido o maior? O de nunca tentar. As palavras a atingiram fundo. Diante dela, não era apenas o colega de juventude que carregara livros por ela, que a ouvira chorar, que passara noites em silêncio ao lado dela. O que brilhava em seus olhos agora era desejo, era espera. A distância entre eles parecia mínima. Um passo, um sopro, e se tocariam. Inês percebeu. Aquele olhar já não era de amigo. Recostou-se, respirando fundo, tentando se segurar. Sempre acreditara que a força do que tinham vinha da segurança. Sem ciúmes, sem jogos, só confiança. Mas agora, sob a luz dourada, com os olhos de Afonso cravados nela, sabia que essa segurança se desfazia. E pior, não tinha certeza se queria salvá-la. Bebeu mais um gole de vinho, buscando coragem no calor do álcool. Mas era o olhar dele que incendiava sua garganta seca. Observou o líquido vermelho brilhar como fogo no cristal e pensou, talvez fosse isso que sempre temia a chama escondida entre nós. Inês. Afonso a chamou, grave, como um tambor distante. Ela virou-se. Ele a olhava sem piscar, despindo-lhe as defesas. Se fizermos isto, não haverá volta atrás. O coração dela desabou no peito. Mal conseguiu responder. Oisai. A chuva lá fora batia mais forte, marcando o compasso do destino. A mente gritava, não destruas a amizade, não percas o porto seguro. Mas outra voz, suave, insistia. E se esse porto sempre foi o amor? Afonso aproximou-se devagar, cauteloso, como se tivesse medo de assustá-la. Encostou a mão sobre a dela, deslizando até o braço. O simples toque fez todo o corpo de Inês estremecer. O perfume amadeirado dele misturava-se ao vinho, ao couro do sofá. Ela fechou os olhos por um instante, entregando-se ao coração. Quando os abriu, o rosto dele já estava tão perto que podia sentir o calor da pele. Talvez isto seja uma loucura, murmurou, os lábios trêmulos. Ou talvez seja a coisa mais certa que já fizemos. Ele respondeu, com os olhos em brasa. E então, a distância se desfez. Os lábios se encontraram, primeiro hesitantes, depois intensos, como se anos de espera e contenção explodissem de uma vez. Não era pressa, era profundidade, era força acumulada. Afonso segurou-lhe a nuca, firme, como se temesse perder. Lá, Inês, rígida no início, cedo se entregou. Enlaçou-lhe os ombros.
puxando-o mais perto, até que todo medo se diluiu no compasso partilhado dos corações. As lembranças passaram rápidas como um filme. Os trabalhos de faculdade, as caminhadas pelas ladeiras de Lisboa, as noites de silêncio cúmplice, tudo convergia para aquele toque, para aquele beijo sem retorno. Quando se afastaram, ambos ofegavam, olhos ainda presos. Inês tremeu, pousando a mão no peito dele, sentindo o coração tão descontrolado quanto o seu. Isto muda tudo, Afonso. Sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ele assentiu, firme. Já mudou. A chuva engrossava lá fora, marcando o início de algo novo. Dentro, entre respirações rápidas e olhares ardentes, Inês sabia. Aquele olhar, aquele beijo, era o primeiro passo além da fronteira, que juraram nunca cruzar. E agora, nenhum dos dois queria voltar. O quarto pareceu suspenso após aquele beijo. Todos os sons de fora, a chuva forte, os carros dispersos nas ruas de Alfama ficaram distantes, irreais. Restava apenas a respiração acelerada dos dois, entrelaçada num ritmo novo, ao mesmo tempo desajeitado e intenso, como se todos os anos de espera tivessem finalmente explodido. Inês jamais pensara que um dia permitiria que Afonso a tocasse daquela forma. Já havia beijado outros homens, vivido noites que pareciam românticas, mas nunca fora assim. Aquele beijo não era apenas boca contra boca, era a soma de anos partilhados, de silêncios guardados, de segredos que pertenciam só a eles. Tudo condensado, pulsando, até romper-se num instante. Afonso a puxou para mais perto, a mão apoiada em suas costas, trêmula mas firme, como se temesse perdê-la. Inês, hesitante no início, segurava o braço do sofá, mas logo cedeu, enlaçou-lhe o pescoço, rendendo-se ao calor do corpo dele, que dissolvia o frio trazido pela chuva. Inês, ele murmurou, a voz rouca, entrecortada pelo vinho e pela emoção. Ela pousou o dedo nos lábios dele e sussurrou, não digas nada. Os olhos de Afonso permaneceram presos nos dela por um longo instante, como se quisessem atravessar, lá por inteiro. Depois, inclinou-se novamente e o beijo se aprofundou, mais firme, mais urgente. Já não existia pacto, já não existia só amizade. Tudo era arrastado por aquele fogo que ardia mais do que o vinho. O sofá parecia pequeno demais. Inês deitou-se. A manta deslizou ao chão. Afonso a seguiu, mas ainda com uma calma consciente, quase um pedido silencioso. Estou aqui, não tenhas medo. A luz dourada acariciava sua pele, suavizando-lhe os traços como mel derretido. De repente, Inês recordou-se de um dia chuvoso na época da faculdade, quando voltara encharcada de uma apresentação e Afonso, sem dizer palavra, apenas lhe emprestara o casaco com um sorriso. Agora entendia. Talvez todos aqueles gestos simples tivessem sido passos rumo a este momento. Suspirou fundo, entre receio e alívio. A mão trêmula percorreu-lhe o rosto, descendo até o pescoço. Ele fechou os olhos, respirou como quem enfim alcança algo esperado por demasiado tempo. Inês compreendeu. Aquela noite seria diferente de todas. Uma noite de fronteira atravessada, sem retorno. O relógio marcava quase meia-noite, mas o tempo parecia estendido. Cada gesto de Afonso era lento, cuidadoso, como se um movimento brusco pudesse despedaçar, lá. Essa delicadeza, em vez de afastar, lá, fazia Inês render-se ainda mais. Em cada beijo prolongado, em cada respiração partilhada, percebia-se, ela já não era só a melhor amiga. Era a mulher desejada, escolhida. Lá fora, a chuva castigava os telhados de Alfama. Cá dentro, o calor dos corpos transformava o ar em densidade palpável. A luz amarela projetava suas silhuetas na parede, sombras longas que tremiam a cada toque. Inês virou o rosto por um instante, o coração tão alto que temia que ele escutasse, e murmurou, com a voz embargada de medo, e se isto for só o momento? E se amanhã nos arrependermos? Afonso apertou de leve a mão dela, firme, sincero, e se, em vez de arrependimento, descobrirmos que isto sempre devia ter acontecido? As palavras a deixaram sem fôlego, defesas se desmoronaram, restando apenas o coração em disparada e a certeza de que já não podia resistir. O beijo seguinte foi mais intenso, mais faminto. Tudo desapareceu a chuva, a luz, os pensamentos confusos. Só Afonso permanecia. O toque,
o calor, o pulsar, e Inês percebeu que não queria lutar contra isso. Entrelaçaram-se, deixando-se guiar pelas emoções, transformando anos de contenção numa única noite. Uma noite que, acontecesse o que acontecesse, ficaria gravada para sempre. Quando os primeiros feixes da manhã atravessaram a cortina, Inês permanecia desperta, ouvindo a respiração profunda de Afonso ao seu lado. Lisboa despertava devagar, pombos arrulhando nos telhados vermelhos. Mas dentro dela, o mundo já não era o mesmo. Virou-se de leve, contemplando-lhe o rosto adormecido. Tranquilo, quase juvenil, como se fosse ainda o estudante que caminhara com ela pelas ladeiras. O peito dela se encheu de ternura e de um pânico silencioso. Puxou a manta até os ombros, fechou os olhos. Sabia com clareza, a noite mudara tudo, e a partir daquele instante, não havia mais como voltar a ser apenas amigos. A luz da manhã atravessava a cortina branca e fina, espalhando reflexos suaves pelas paredes do apartamento. Inês abriu os olhos devagar, e a estranheza veio de imediato. A cama era larga demais para ser a dela, os lençóis cheiravam a outro amaciador, e no ar flutuava ainda aquele aroma de madeira com âmbar, o mesmo que tantas vezes sentira ao abraçar o casaco de Afonso nos dias frios. Virou-se, e lá estava ele. Afonso dormia de lado, um braço estendido no espaço entre os dois, como se até em sonho a procurasse. O rosto parecia mais jovem, distante da imagem do arquiteto seguro de si e sempre no controlo. Ali era apenas Afonso, o amigo de sempre, o homem que na noite anterior deixara de ser apenas isso. O coração de Inês disparou. Sentou-se de súbito, puxando o lençol para cobrir o corpo. No quarto, os sinais da noite ainda estavam espalhados. Roupas largadas às pressas sobre a cadeira, taças de vinho esquecidas na mesa, fragmentos da memória de ontem voltando como relâmpagos, o beijo, o calor, a chuva misturada ao som dos batimentos descompassados, a entrega sem reservas. Por um instante, sentiu-se invadida por um calor doce, quase sereno. Estar ao lado de Afonso parecia certo, natural, como se o elo entre eles tivesse finalmente encontrado o destino óbvio. Mas logo o medo se infiltrou. E se tiver sido um erro? E se amanhã só restar o vazio em vez da amizade que o sustentara durante tantos anos? Levantou-se devagar, vestiu a camisa dele esquecida sobre a cadeira. Era grande demais, envolvia com o cheiro dele, e isso só aumentava o nó na garganta. No banheiro, deixou a água fria cair sobre o rosto. No espelho, um reflexo desconhecido. Cabelo em desalinho, olhos vermelhos, um misto de desejo e pânico. Quando voltou ao quarto, Afonso já estava acordado, sentado na cama. O cabelo despenteado, os olhos ainda pesados de sono, mas iluminados por um sorriso lento. Bom dia. A voz dele soou rouca, quente. Inês vacilou. Duas palavras simples, mas ditas assim, pareciam carregadas demais. Ela respondeu baixo. Bom dia. O silêncio estendeu-se. Entre eles, qualquer frase banal parecia impossível. Afonso levantou-se, vestiu uma camiseta e foi até a cozinha. Vou preparar café. Queres uma chávena? Sim, obrigada. A voz de Inês quase se confundiu com o barulho da chuva. Sentou-se no banco alto junto ao balcão, abraçando a xícara quente que ele colocou diante dela. O calor não chegava a afastar o arrepio que lhe percorria as costas. Cada gesto era medido demais, como se uma palavra em falso pudesse quebrar o frágil equilíbrio. Dormiste bem? Perguntou ele, olhando-a com atenção. Dormi. E tu? Tentou sorrir. Ele acenou com a cabeça. Depois, apenas silêncio. Na mente dela, as perguntas se atropelavam. Deveria dizer que a noite fora perfeita? Fingir que não passara de vinho e clima de Dia dos Namorados? Nenhuma resposta parecia segura. O café amargo não dissolvia o peso dentro do peito. Inês sabia. Aquela manhã já não era como as outras. A cozinha estava inundada de luz, mas para ela parecia coberta por uma névoa espessa. O som da máquina de café pingando juntava-se ao da chuva, pontuando a quietude. Do outro lado do balcão, Afonso segurava a própria xícara, lançando-lhe olhares que nunca se completavam em palavras, como se temesse que qualquer frase pudesse despedaçar a delicadeza suspensa no ar. Inês girava a xícara nas mãos, sentindo o calor arder nos dedos. Queria falar,
derrubar a parede invisível que se erguia entre eles, mas a garganta não obedecia. O medo de perder a amizade ainda pesava mais do que a coragem de admitir o que sentia. Miguel voltou à memória o desaparecimento repentino, a dor do abandono. E se Afonso também se afastasse? Tenho uma reunião cedo, disse de repente, quase sem pensar. A mentira saiu fácil, mas cortou-lhe por dentro. O dia estava livre, mas a ideia de ficar ali, enfrentando a verdade, a sufocava. Afonso pareceu surpreso, mas recompôs-se rápido. Quer que eu te leve? Não é preciso. Vou chamar um carro, respondeu rápido demais. A negativa cortante endureceu o ambiente. Ele pousou a xícara, olhou-a demoradamente. Inês viu um traço de dor atravessar o olhar dele, logo abafado pela contenção habitual. Sem insistir, caminhou até a porta e abriu-a, esperando por ela. O coração dela pesava enquanto vestia o casaco. Os passos até a porta soaram como despedida. «On te sert parou», murmurando. «Obrigada por ontem», mas Afonso não a deixou terminar. Disse firme, os olhos cravados nos dela. «Inês, eu não me arrependo». As palavras entraram como uma lâmina doce no peito dela. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não respondeu. Apenas acenou e atravessou a porta, deixando atrás de si um silêncio denso. No elevador, apoiou-se na parede de metal fria. O reflexo mostrava um rosto tenso, lábios comprimidos para segurar o choro. Inspirou fundo, proibindo-se de ceder ainda não. Mas o coração clamava, dividido entre medo e desejo. O carro a levou até o seu pequeno apartamento. Lisboa seguia viva, indiferente à chuva. Pessoas apressadas sob guarda-chuvas, cafés abrindo, a cidade correndo no mesmo compasso de sempre. Só dentro dela, tudo havia mudado. Uma linha fora cruzada, e Inês sabia, já não era a mesma de ontem. 2 dias haviam se passado desde aquela manhã, mas para Inês o tempo parecia paralisado, repetindo-se num ciclo pesado. Cada vez que despertava em seu pequeno apartamento, o espaço familiar soava estranho. A cama era a mesma, os livros ainda se amontoavam na estante, mas cada canto lhe lembrava de outro lugar do aroma de âmbar suave, da luz amarela acolhedora e dos olhos castanhos de Afonso na penumbra. O telefone não parava de vibrar. Mensagens constantes, chamadas não atendidas formando listas intermináveis. Afonso não insistia com cobranças, não a culpava, mas essa paciência só aumentava o peso em seu peito. Ela lia e relia as palavras dele. «Estás bem? Posso ver-te? Só quero ouvir a tua voz». Os dedos tremiam sobre a tela, quase tocando no botão de resposta, mas sempre recuavam. Restava-lhe o silêncio. Durante o dia, enterrava-se no trabalho da editora. Revisava manuscritos já prontos, relia contratos irrelevantes, voluntariava-se para ficar até tarde. Os colegas a observavam com surpresa. Inês sempre fora dedicada, mas nunca até esse extremo. Só ela sabia trabalhar até a exaustão, era o único modo de abafar os pensamentos que a perseguiam. Mas fugir não era esquecer. Bastava desviar os olhos da tela e as lembranças vinham em enxurrada. O sorriso dele erguendo uma taça de vinho, a seriedade ao dizer, «Eu não me arrependo», o calor do corpo dele numa noite de chuva, imagens que se tornaram obsessão, misto de dor e desejo. À noite, sentava-se à janela, abraçando uma almofada enquanto olhava os telhados molhados sob a luz dos postes. Lisboa, já adormecida, sussurrava apenas com o tilintar distante dos elétricos e passos apressados nas ruelas. Inês se perguntava o que havia feito. Por que uma parte dela queria correr até Afonso, enquanto outra se agarrava ao silêncio, como se o silêncio pudesse salvar o que restava? A resposta nunca vinha. Só a turbulência crescendo dentro dela, como uma tempestade presa no peito. E no fundo sabia, não era um silêncio de paz, era a pausa de quem foge do que sente. Do outro lado da cidade, Afonso enfrentava sua própria tormenta. No escritório, as amplas janelas mostravam Lisboa e o Tejo cintilante ao longe. A paisagem que sempre o inspirara, agora só acentuava o vazio. O modelo do novo projeto jazia intocado sobre a mesa, lápis espalhados, papéis em branco. O homem que sempre liderara sua equipe com confiança via a mente obstruída por um único nome, Inês.
O celular piscava com as mensagens enviadas e ignoradas. Afonso não era acostumado a ser deixado sem resposta. No trabalho, sempre tinha um plano, mas com Inês, a lógica não servia. Não ousava ligar demais, nem bater à porta dela, temia que sua insistência a afastasse ainda mais. Preferia enviar linhas curtas, quase sussurros. Estou aqui. Não precisas dizer nada, só quero saber que estás bem. Numa tarde, Marcela entrou sem aviso em sua sala. Trazia sacolas de sushi, que largou sobre a mesa antes de cruzar os braços. Estás horrível. Afonso riu fraco, reclinando-se na cadeira. Obrigado pelo elogio. Marcela abriu a caixa, pegou um sashimi e apontou os pauzinhos para ele. Não adianta fingir. O problema não é trabalho. É ela, não é? Ele demorou a responder. Entrelaçou as mãos, apoiou os cotovelos na mesa, olhando para baixo. Depois assentiu. É a Inês. Passamos a linha e agora ela desapareceu. Marcela arqueou as sobrancelhas, meio surpresa, meio divertida. Finalmente, não planeei nada. Afonso desviou o olhar para a janela, onde o sol da tarde já se apagava. Simplesmente aconteceu. E foi real, ela perguntou. Mais séria. Ele ergueu os olhos, firme. Foi. Mais real do que tudo. Mas ela tem medo. E eu também. Marcela suspirou, batendo os pauzinhos na caixa. Medo não é desculpa. Vocês já têm o mais difícil, confiança. O resto é só coragem. As palavras ecoaram na mente dele mesmo depois que a irmã partiu. Ficou até tarde no escritório, a luz refletida no vidro mostrando um rosto cansado. Sabia que Marcela tinha razão. Confiança eles já tinham, construída em anos. Mas teria Inês coragem de assumir o amor por trás da amizade? E ele conseguiria esperar que ela rompesse esse escudo? Naquele momento, em seu apartamento, Inês encarava o telefone que piscava com mais uma mensagem. Não consigo fingir que foi só uma noite. Leu e releu. O coração se apertou, os olhos marejaram, porque ela sabia. Para si, também não tinha sido apenas uma noite. Mas admitir isso seria aceitar todos os riscos, e era esse risco que a apavorava. Colocou o celular virado para baixo, cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez desde a noite chuvosa em Alfama, deixou as lágrimas caírem. Naquela noite, a editora onde Inês trabalhava organizou um coquetel elegante num hotel antigo de frente para a Praça do Comércio. Lustres de cristal iluminavam o salão e espelhos altos refletiam convidados em trajes de gala. Como gerente de marketing, Inês não podia faltar. Escolheu um vestido verde esmeralda justo, discreto, mas sofisticado, com os cabelos soltos e brincos de prata que brilhavam a cada movimento. Demorou-se diante do espelho antes de sair porque sabia que não seriam apenas colegas a vê-la. No salão, Lucas, o jovem editor recém-chegado, logo se aproximou. Era expansivo, espirituoso, com um charme leve que atraía olhares. Inês respondeu aos comentários com sorrisos calculados, tentando manter a mente ocupada. Mas cada vez que Lucas se inclinava para sussurrar, cada vez que sua mão roçava o braço dela em ênfase, o coração de Inês se apertava. Não por Lucas, mas porque outro rosto surgia em sua mente. E então, como num roteiro inevitável, Afonso entrou. Vestia um terno cinza escuro, gravata preta, a compostura impecável que atraiu olhares femininos ao redor. Estava ali como convidado de honra investidor no projeto de expansão da gráfica da editora. Mas assim que avistou Inês, o resto da sala desapareceu. Ela sentiu aquele olhar atravessá-la à distância. O coração perdeu um compasso, a mão apertou a taça de vinho. Todas as lembranças da noite chuvosa voltaram. Os beijos, os sussurros, o eu não me arrependo. Mas a mistura de medo e vergonha a impediu de se mover. Sorriu para Lucas, como se pudesse esconder-se atrás da normalidade. Afonso cumprimentou diretores, trocou palavras formais, mas não desviava os olhos dela. E a cada vez que Lucas se aproximava demais, uma chama crescia em seu peito. O homem contido, sempre em domínio, fechava o punho dentro do bolso. O ponto de ruptura veio quando Lucas riu alto, pousando a mão nas costas de Inês para guiá-la até o balcão de bebidas. Afonso não suportou mais. Desculpou-se com quem conversava e atravessou a sala em direção a eles. Inês prendeu a respiração ao vê-lo aproximar-se.
O olhar dele ardia fúria e dor misturadas. Lucas, alheio à tensão, continuava rindo. Boa noite, Inês. A voz grave de Afonso ressoou clara, mesmo no burburinho. Ela quase deixou o copo cair. Encontrou o olhar dele e por um instante todo o salão pareceu silenciar. O ar ficou espesso. Inês tentou sorrir, mas as mãos tremiam. Lucas, sem perceber, estendeu a mão. Lucas, novo editor. Prazer. O aperto de Afonso foi firme demais, arrancando uma careta discreta de Lucas, mas os olhos dele nunca deixaram Inês. Havia cobrança, desejo e dor naquela intensidade. Não esperava encontrar-te aqui, disse ele, baixo, mas só para ela. Trabalho, respondeu curta, desviando o olhar. Lucas insistiu na leveza. A Inês está a salvar-me da monotonia destes eventos. Afonso inspirou fundo, mas a voz saiu gelada. Sim, ela tem esse dom, de salvar as pessoas. Inês mordeu o lábio. Ele não falava apenas de coquetéis. O olhar dele se prendeu e o resto do salão se esvaiu. Lucas, finalmente notando a tensão, afastou-se com a desculpa de buscar mais vinho. Afonso, por favor. Ela começou, trêmula. Preciso falar contigo. Ele interrompeu, firme. Aqui não. Então onde? Por que não respondeste às minhas mensagens, às minhas chamadas? A voz dele estava baixa, mas afiada. Inês engoliu em seco. Não tinha desculpas. Sabia que se ficasse ali mais um segundo, choraria diante de todos. Deixou a taça sobre a mesa próxima e caminhou até o corredor lateral. Afonso seguiu de perto, passos pesados, decididos. Num canto mais reservado, ela encostou-se à parede, tentando respirar. Ele parou diante dela, sem máscaras, apenas um homem dividido entre raiva, mágoa e amor. Diz-me, Inês, foi só uma noite para ti? A voz dele era rouca, quase uma súplica. As palavras cortaram suas defesas. Os olhos de Inês marejaram. A garganta fechou-se. E naquele instante, compreendeu. Já não podia fugir mais. O corredor do hotel estava muito mais silencioso do que o salão da festa. A música suave e as conversas distantes ficavam abafadas pela porta pesada, restando apenas a respiração entrecortada de Inês e o olhar ardente de Afonso. As luzes da parede projetavam faixas frias sobre o chão de mármore. Inês apoiava-se contra a parede, as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. Afonso diante dela, os ombros tensos, o olhar implacável. Responde, Inês. A voz dele ecoou. Rouca. Foi só uma noite para ti? Ela respirou fundo, tentando manter firmeza, mas os lábios trêmulos a traíam. Eu não sei. Um lampejo de dor atravessou os olhos dele. Afonso deu um passo à frente, deixando apenas centímetros entre os dois. Não sabes ou não queres admitir? Inês virou o rosto, fugindo do olhar que ameaçava derrubar suas defesas. As lágrimas já lhe ardiam nos olhos. Tenho medo, Afonso, murmurou. Medo de quê? De mim? A voz dele suavizou, quase um pedido. De perder-te, respondeu ela, enfim, fitando-o com olhos marejados. O ar congelou. Afonso permaneceu em silêncio por um instante, depois suspirou, e a dor em seu olhar se misturou à esperança. Levantou a mão e ergueu suavemente o queixo dela. Inês, já me senti perdido sem ti nestes dias. E foi pior do que tudo que poderia imaginar. Uma lágrima rolou pela face dela. Ele a enxugou com os dedos, num gesto tão delicado que fez o coração de Inês doer ainda mais. Não posso prometer que nunca vamos errar, disse firme, mas prometo que nunca vou desistir de ti. As palavras soaram como um juramento. O último muro dentro de Inês começou a ruir. Eu sinto, Afonso, confessou, soluçando. Sinto tanto que me assusta. Eles se encararam, sem máscaras, sem desvios. Pela primeira vez, Inês admitia o que ambos sempre souberam, mas nunca ousaram dizer. O tempo pareceu parar. O corredor inteiro pulsava apenas com os batimentos de seus corações. Inês baixou a cabeça, os ombros tremendo, como quem solta um peso imenso, mas encara um novo abismo. Afonso estendeu as mãos. Hesitou entre abraçar-la ou deixar-la respirar. Por fim disse baixinho, eu não quero ser apenas o teu medo. Quero ser a tua escolha. Ela ergueu os olhos brilhantes.
a voz frágil. E se falharmos, Afonso? E se um dia tudo isto acabar? Ele se inclinou, o calor de sua respiração roçando o rosto dela. Então falhamos juntos. Mas pelo menos teremos tentado. As pernas de Inês enfraqueceram. Aquilo atingiu o centro do seu maior medo, mas transformou-o em algo suportável. Se fosse ao lado dele, até a queda parecia menos terrível. Outra lágrima caiu, acompanhada de um sorriso trêmulo. Eu não sei como fazer isto, admitiu, sem fôlego. Aprende comigo, devagar, ao teu ritmo. Só não me peças para fingir que não sinto, respondeu ele, acariciando-lhe o rosto molhado. Inês fechou os olhos, rendendo-se ao calor daquela mão, e num sussurro que parecia libertar todo o peso, disse: eu também te amo. Talvez desde sempre. Só precisava de coragem para aceitar. Afonso ficou imóvel por um instante, antes de sorrir como raramente sorria, alívio e felicidade se misturando. Inclinou-se, e seus lábios encontraram os dela, desta vez num beijo sereno, quase reverente. Não havia urgência, mas promessa, não desejo bruto, mas reconhecimento. Separaram-se ofegantes, mas os olhos já não traziam medo, apenas uma calma inesperada. Inês encostou a testa no ombro dele e murmurou: talvez não precisemos de pactos, só precisamos de nós. Afonso a envolveu num abraço firme, como quem jamais pretende soltar. E, naquele corredor vazio, a verdade finalmente tinha sido dita. Depois da noite tensa no hotel, Inês e Afonso saíram para a rua. Lisboa brilhava sob as luzes noturnas, os telhados vermelhos ainda úmidos refletindo o dourado dos candeeiros antigos. O ar fresco após a chuva parecia lavar um pouco do peso acumulado nos últimos dias. Inês apertava a mão dele enquanto caminhavam pelas pedras da calçada. Era quente, firme, e trazia-lhe uma segurança rara, aquela que procurara em tantos amores, mas nunca encontrara. Quase não falaram. Cada passo ecoava como sintonia. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não era prisão, mas casa. Ambos sabiam que o essencial já fora dito no corredor vazio, e que dali em diante nada seria igual. Afonso guiou-a até um café discreto junto ao Rócio. Era um lugar antigo, conhecido desde os tempos de estudante, onde passavam horas discutindo livros, projetos, sonhos. O dono, já idoso, sorriu de forma cúmplice ao vê-los juntos e deixou-os escolher uma mesa recatada. As chávenas fumegantes chegaram. Inês apoiou o queixo na mão, olhando-o com ternura e hesitação. Parece estranho estar aqui contigo assim, murmurou. Como? Afonso ergueu as sobrancelhas, com um sorriso contido. Como não apenas amigos, corou, desviando o olhar. Ele tomou-lhe a mão sobre a mesa, apertando-a suavemente. Sempre fomos mais do que amigos, Inês. Só precisávamos admitir. O coração dela se apertou. Vieram à memória os anos partilhados, noites nos miradouros, caminhadas pelos becos estreitos, o ombro dele nos dias de dor. Tudo parecia conduzir a este instante. Um sorriso tímido nasceu em seus lábios. Com a outra mão, acariciou a dele, agora com confiança renovada. Então, o que fazemos agora? Afonso recostou-se, sem desviar os olhos. Agora, vivemos. Sem pactos, sem medos. Só nós. Inês assentiu, sentindo-se atravessar uma porta invisível. Pela primeira vez, não estava na beira de um abismo, mas no início de um caminho novo, talvez cheio de pedras. Mas ao menos caminhariam juntos. A conversa prolongou-se até tarde. Quando saíram, já se aproximava a meia-noite. Nas ruas sinuosas de Alfama, a luz amarela banhava as escadas estreitas e de uma taberna ecoava uma guitarra de fado. Caminhavam devagar, mãos entrelaçadas, como se temessem que, ao soltar, tudo se desfizesse como um sonho. Diante da porta do apartamento de Inês, pararam. O vento do Tejo trouxe cheiro de sal, bagunçando-lhe os cabelos. Ela ergueu o olhar para ele, o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, não via apenas o amigo fiel, via o homem que escolhera e a escolha dela. Não quero perder isto, sussurrou, a voz trêmula. Afonso pousou a mão em sua face, suave. Não vais perder. Agora somos nós. Inclinou-se e a beijou novamente. Já não havia receio, nem dúvida, apenas certeza. Inês ergueu-se nas pontas dos pés,
abraçando-lhe o pescoço, enquanto o resto do mundo desaparecia ao redor. Quando se afastaram, continuaram próximos, testa contra testa. Ela riu baixinho, aliviada e radiante. Acho que este é o verdadeiro começo. Ele sorriu, os olhos cintilando como se refletissem toda a cidade. Sim, o começo da nossa vida juntos. Abraçaram-se com força. Lisboa continuava sua rotina. Passos apressados, sinos distantes dos elétricos, reflexos no rio. Mas para Inês e Afonso, o mundo inteiro renascia, e nesse renascimento tinham finalmente se encontrado. Passara-se um ano desde aquela noite chuvosa, quando um pacto inocente se transformara no maior desvio de suas vidas. Junho chegara de novo, e Lisboa vestia-se de vermelho para o Dia dos Namorados. Vitrines cobertas de rosas, restaurantes lotados, praças cheias de casais de mãos dadas. Mas para Inês e Afonso, a data já não era a mesma. Não lembrava mais solidão nem encontros de fachada. Era agora o marco de um amor que vencera o medo para se tornar verdade. Naquela noite, Afonso não escolheu restaurante luxuoso nem viagem extravagante. Preparou tudo no próprio apartamento, onde tudo começara. Quando Inês entrou, parou em espanto. A sala iluminada por velas, dispostas pelo caminho até a mesa coberta por toalha branca. Sobre ela, pratos simples e calorosos, salada fresca, vinho tinto e uma pizza feita por ele, com as bordas queimadas, sinal da inexperiência, mas também do esforço. Ela riu, pousando a bolsa antes de se aproximar. Fizeste pizza? Afonso encolheu os ombros, escondendo o sorriso. Não é perfeita, mas é nossa. Inês abraçou-o por trás, apoiando o queixo em seu ombro. É perfeita porque tentaste. Sentaram-se, partilharam o jantar modesto, mas rico em riso e leveza. Não havia ruído de restaurante nem olhares alheios, apenas os dois, no espaço tecido por memórias e presente. Inês percorreu o apartamento com os olhos. Ali tinham existido silêncios pesados, lágrimas contidas e também o instante em que o coração deles se reconheceu. Agora, o mesmo espaço resplandecia com a paz de um amor amadurecido. Quando a refeição terminou, Afonso levantou-se e retirou de uma gaveta uma pequena caixa de veludo azul. Colocou-a sobre a mesa, o olhar sério, mas suave. O coração de Inês acelerou. Antes de abrires, quero que saibas, não é um pedido de casamento. Ainda não, disse ele, sorrindo de leve. Ela riu, curiosa, e abriu a caixa. Dentro, 2 anéis de prata simples, com a inscrição: Nosso pacto, nossa escolha. As lágrimas lhe inundaram os olhos. Levou a mão à boca, sem conseguir falar. Afonso segurou-lhe a mão, firme. Um dia fizemos um pacto de brincadeira. Hoje quero transformá-lo numa escolha real. Não por acaso, não por medo da solidão, mas porque todos os dias eu escolho-te. O coração de Inês vibrou. Pegou o anel, colocou no dedo e murmurou, emocionada: Eu também te escolho, Afonso. Todos os dias. Trocaram os anéis e ficaram em silêncio por instantes, gravando o momento. A luz das velas tremeluzia no rosto dela, e Afonso não conseguia desviar o olhar. Beijou o dedo com o anel e sussurrou: Agora não temos mais um pacto, temos uma vida. Inês sorriu, os olhos úmidos, mas radiantes. Uma vida que eu quero viver contigo, seja como for. Mais tarde foram à varanda. Lisboa se estendia diante deles, o tejo cintilando sob a lua, a brisa salgada trazendo ecos de risadas da praça. Inês sentou-se enrolada numa manta. Afonso serviu mais vinho. Ombro a ombro, contemplaram o céu estrelado. Ela pousou a cabeça em seu ombro, suspirando não de preocupação, mas de paz. Sabes o que é engraçado? Murmurou. O quê? Sempre achei que o amor verdadeiro começava com fogo de artifício, com grandes gestos. Mas afinal começou com silêncio, amizade e uma noite de chuva. Afonso riu baixo, puxando-a para mais perto. Talvez o fogo de artifício estivesse sempre lá, só que nós demoramos a vê-lo. Ficaram assim por muito tempo, deixando a cidade seguir seu ritmo. Não precisavam de promessas distantes nem garantias eternas, bastava a escolha repetida a cada dia. Inês percebeu então que aquele amor não apagara a amizade, mas a fizera florescer em algo mais forte e profundo. Quando a noite já avançava,
Ela ergueu os olhos para ele, iluminados pelas estrelas. Feliz dia dos namorados, meu amor. Afonso beijou-lhe a testa e respondeu: Feliz dia dos namorados, Inês. O nosso dia, para sempre. E sob o céu cintilante de Lisboa, beijaram-se longamente, não mais com hesitação ou temor, mas com certeza. Um amor renascido, alimentado pelas raízes da amizade, agora erguido como uma árvore antiga, pronta para proteger-los pelo resto da vida.